Abraão não desistiu. Ele não desistiu. Ele continuou intercedendo. Ou seja, ele insistiu ali, ó, ele pediu por aquelas pessoas. Muito bem, estamos aqui em mais um devocional. E nesse devocional eu queria falar com você algo que vai tocar em você. Algo que vai mexer com você. Você sabia que Deus nos escolheu para sermos intercessores? Sabe o que significa você ser intercessor? Significa você interceder por alguém. E às vezes, Deus te escolheu para ser um intercessor na sua casa, intercessor no seu bairro, intercessor na sua rua. Significa você interceder por aquela pessoa que você sabe que está perdida. Mas em muitas das vezes, você não tem feito isso. Deus te escolheu para ser um intercessor por aquela pessoa e você não tem feito isso, e por conta disso, aquela pessoa está perdida. E se ela morrer sem a tua intercessão, o sangue dela vai ser cobrado sobre a sua cabeça. E existem muitas pessoas assim. Mulheres, esposas, que ao invés de interceder pelo seu marido, o despreza, o deixa de lado. Por isso o marido não se converte, por isso o marido não muda, porque a própria esposa não intercede por ele. Por isso há esposas também nessa situação que não se converte porque o marido não intercede por ela. Ser um intercessor é você ser um ajudador daquela pessoa, é você, ajudá-la de várias formas, ajudá-la em oração, ajudar dando a ela uma palavra, uma mensagem, mostrando a ela o caminho, mostrando a ela uma saída, mostrando ela, falando com ela, olha, existe um caminho, existe uma saída. Mas em muitas das vezes as pessoas não se preocupam com isso. A pessoa está vendo o fulano, a fulana, caminhando em direção ao inferno. Ao invés dela, alertá-la, ao invés dela interceder por ela, mostrar a ela que não é aquele caminho, que é outro caminho, discipulá-la, ajudá-la, mostrar a ela o caminho da salvação, não. A pessoa, ela deixa de lado aquela pessoa. Ela deixa aquela pessoa sofrer sozinha, ao invés de ajudá-la. Você é uma mãe que tem deixado o seu filho de lado, ao invés de interceder por ele. Você é um intercessor no seu trabalho. Ao invés de você interceder pelo seu patrão, você o deixa de lado. Você não ora por ele. Você não pede por ele. Você não o discipula. Deus nos escolheu para sermos intercessores. Deus te escolheu para interceder por alguém. Talvez esse alguém seja o seu vizinho. Talvez esse alguém seja alguém da sua família. Intercede por ele, ore por ele, peça por ele. Seria interessante se você, o convidasse para ir na igreja, né? Seria interessante se você o convidasse para ler a Bíblia com você, para orar com você. Isso é você interceder. Isso aconteceu com Abraão. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, Deus diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma. Sodoma era a cidade que ia ser destruída.
que ia ser destruída. E 3 homens foram visitar Abraão naquele dia. Certamente 2 homens eram anjos e um era o Senhor Jesus. O próprio Deus foi visitar Abraão antes da destruição de Sodoma. Porque Sodoma estava no pecado, Sodoma estava destruída, estava atolada no pecado, se perdido. E a única forma de, zerar aquela situação, a única forma de eliminar aquele pecado era destruir a cidade. E no meio da cidade havia alguém que pertencia à família de Abraão, que era Ló. Então Deus, ele diz aqui, tendo se levantado ali aqueles homens, olharam para Sodoma, né? E Abraão ia com eles para caminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, Deus escolheu Abraão para ele ser intercessor pelos seus familiares, para ele ser a própria bênção para os seus familiares e também para aquelas pessoas que, estavam do seu lado, estavam sobre a sua responsabilidade. Então Deus o escolheu. Deus o escolheu. Deus o chamou. Aí diz assim, versículo 20: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, senão sabê-lo-ei. Ou seja, Deus estava decidido descer aquele lugar para verificar se de fato aquele povo estava no pecado e se havia alguém ali que estava arrependido de pecar, para que a cidade pudesse ser poupada. Deus desceu. Só que Deus não viu ninguém. Não havia ninguém naquela cidade arrependido dos seus pecados. Não havia ninguém. Todos estavam atolados, perdidos. E por conta disso, Deus viu que a única opção era destruir a cidade. Então Deus, a princípio, ocultou isso de Abraão. Não quis falar com Abraão que ele desceu ali para destruir a cidade. Só que mais à frente, Deus se abriu para Abraão e falou com Abraão. Olha, ele disse para Abraão: olha, eu vim aqui para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí diz aqui, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ou seja, os 2 anjos foram até a cidade, mas Deus permaneceu com Abraão, conversando. Aí, entre a conversa de Deus com Abraão, aí diz aqui, aproximou-se a ele e disse: destruirias o justo com o ímpio? Ou seja, Deus conversando com Abraão, falando que ia destruir aquela cidade. Abraão perguntou a Deus: o Senhor vai destruir aquela cidade? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Aí Deus respondeu a Abraão: se houver porventura 50 justos naquela cidade, aliás, aqui Abraão,
Se houver porventura, Abraão perguntando a Deus, se houver porventura 50 justos naquela cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Ou seja, aí Deus respondeu a Abraão, longe de ti, aliás, né, isso. Não, aqui Abraão continua falando com Deus, né? Longe de ti o fazer de tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Ou seja, aqui Abraão estava intercedendo por Sodoma, dizendo, Senhor, não, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor é o justo juiz da terra. O justo juiz não pode destruir o justo com o ímpio. Não, Senhor. Aí respondeu o Senhor a Abraão. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Ou seja, Deus respondeu a Abraão dizendo, olha, se houver naquela cidade 50 justos, Abraão, eu vou poupar toda a cidade. Ou seja, olha o poder da intercessão. Abraão intercedendo por Sodoma, falando com Deus em favor de Sodoma, das pessoas de Sodoma, do povo de Sodoma. Aí Deus continua, aí continua dizendo, Abraão, a intercessão. Disse mais a Abraão. Abraão não desistiu. Ele não desistiu. Ele continuou intercedendo. Eis que me atrevo a falar. Eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei se eu achar ali 45 justos. Ou seja, Abraão fez uma pergunta para Deus, se faltar 5, se tiver só 45, o Senhor vai destruir toda a cidade? Deus, não. Se tiver 45, eu vou poupar a cidade toda. Aí Abraão desistiu? Não, ele continuou intercedendo. Ele diz assim, e insistiu, versículo 30, não se ire, Senhor, mas continuarei a falar. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei por amor aos 30. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Aí ele continuou intercedendo. Disse mais a Abraão, não se ire, Senhor. Falo somente esta vez, se porventura ali houver 10. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, ele insistiu ali, ele pediu por aquelas pessoas. Tanto é que os anjos tiraram Ló, que era parte de sua família, por causa de Abraão. Ló foi salvo da destruição, porque Abraão intercedeu. Abraão foi o intercessor. Claro, a cidade toda foi destruída, porque o povo não queria se arrepender. Mas Abraão fez a parte dele. Não importa se aquela pessoa vai querer Jesus ou não. Não importa se aquela pessoa vai aceitar o evangelho. Não importa se aquela pessoa vai aceitar o caminho da salvação. Faça a sua parte. Fale. É só você falar. Fale que Deus vai fazer a obra dele. Se aquela pessoa quiser, bem. Se não quiser, aí o pecado é dela. O sangue vai ser sobre a cabeça dela. Não vai ser cobrado de você. Tá certo? Então, que sejamos intercessores. Deus escolheu Abraão como intercedor, como intercessor das nações. Deus nos escolheu para sermos intercessores
no nosso bairro, tá certo? Deus abençoe. E eu queria fazer uma oração para Deus te capacitar, para que você seja um intercessor na sua casa, para que você seja usado por Deus para salvar pessoas que estejam na sua casa ou por fora dela, ou vizinhos, não sei, para que aquela pessoa possa se livrar de destruição, tá certo? Meu Deus, eu te peço por essa pessoa que está nos acompanhando agora, que está, sabe, vivendo uma vida de dificuldades, que o Senhor possa ajudá-la, abençoá-la, Senhor. E essa pessoa que está no propósito do jejum, que o Senhor possa fortalecê-la, meu Pai, para que ela possa vencer e ser uma intercessora por alguém. Deus, eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa essa pessoa que nos acompanha, levante ela, fortaleça ela, para que ela possa vencer e glorificar o seu nome. Senhor, salva aquele que está perdido, não permitas que o ímpio, sabe, pereça, mas que o Senhor possa salvá-lo. E que o justo seja salvo também, meu Pai. Eu te peço que todos alcancem a salvação. Meu Deus, usa essa pessoa que está nos acompanhando para que ela possa interceder por alguém e ajudar alguém. Eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Então, que sejamos intercessores, porque Deus te escolheu para interceder por alguém. Deus abençoe.